Pessoal, antes de começarmos aqui, eu vou olhar um exercício último que eu passei da aula para vocês, da videoaula semana passada, que a Sara, se não estou enganado, foi a Sara, me mandou um e-mail com 2 outras soluções e eu fiz uma conta errada realmente, tá? Então vamos fazer de novo aqui aquele enunciado daquele problema que fala quantos números naturais pares ou múltiplos de 5 com 4 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 0, 3, 4, 7 e 9, tá? Então, aqui eu vou ter quais são os meus algarismos. Vamos clarear. Vai ficar melhor aqui. Então, aqui são os meus algarismos. Ó. 0. Está muito claro. Acho que agora melhorou. 0, 3, 4, 7 e 9. Tá? Vou refazer de novo eles aqui para vocês, para acertar a continha que eu tinha feito errado, tá? Inclusive, Sara, já te respondendo, no e-mail que você me encaminhou, você mandou 2 soluções diferentes, né? Perguntando qual das 2 estavam corretas. E as 2, tá? São só formas diferentes de montar o problema, tá? Olha o enunciado. Quantos números naturais pares ou múltiplos de 5 com 4 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 0, 3, 4, 7 e 9, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer primeiro de uma seguinte forma. Primeiro, lá naquele e-mail que você me encaminhou, ele faz de 2 formas diferentes, né? Primeiro, vamos colocar aqui primeiro, fazer aqui as 4, são 4 números, né? E ele primeiro faz análise de todos aqueles que vão ser pares. Então, 0, 3, 0, isso mesmo. Então, para ser par, ele vai ter que terminar com quem aqui no nosso problema? Ou com 0, não é isso? Ou com 4. Então, isso vai nos dar o quê? 2 opções aqui para a gente. E agora, para a formação aqui dos números, eu tenho quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 algarismos. Para minha unidade, aqui desse ponto, como eu já usei um aqui, isso é 4, ou 3, ou 2 possibilidades. Que vai me resultar em quem? 2, não é isso? Vezes 4, vezes 3, vezes 2, que vai me dar 48 possibilidades. Só que observe que nessas possibilidades aqui, ele ainda está contando aqueles números que podem ainda estar começando com o 0. Não é isso? Então, ele pode estar começando com o 0. Então, eu preciso tirar agora as possibilidades desse geralzão aqui, que comecem com o 0. Então, quantos vão ser essas? Aqui, eu vou ter o quê? Simplesmente a possibilidade que ele vai começar com 0, né? Então, vai começar com 0. Então, é simplesmente uma única possibilidade. Como aqui, se ele está começando com 0, então quer dizer que aqui eu tenho quem? Eu tenho o número 1, 4, aqui também, não é isso? Sobrando quem? 3 e 2 possibilidades, que vai me dar 3 vezes 2, 6, ou seja, 48 menos 6 vai resultar em 42 possibilidades, porque aqui nesta primeira considerou todo mundo, e aqui nesta segunda ele tirou aquelas que estavam relacionadas com o 0, tá bom? Uma outra forma de se fazer esse mesmo exercício, tá? Seria o quê? De novo, quais são os nossos algarismos? Só para lembrar, é o 0, o 3, o 4, o 7 e o 9. Então, de novo enunciado, quantos números naturais pares ou múltiplos de 5 com 4 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 0, 3, 4, 7, 9. Então, uma outra forma de montar esse enunciado seria basicamente fazer o quê? Simplesmente começar a dividir em 2 casos, que já são os casos onde, para ser par, ele vai ter que ser o quê? Terminar em 0 e em 4. Vamos dividir então e começar, porque vai começar
terminar com o zero. Então, o que vai terminar com zero, então é uma única possibilidade. A hora que ele termina com zero, quais são os outros que sobram? Como eu tenho 5 algarismos, usei um aqui, 4, 3 e 2 possibilidades. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2, 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24 possibilidades. E agora eu faço quem? A outra possibilidade para onde eu tenho os pares que vão estar terminando com quem? Já fiz com 0, terminando com o número 4. É uma possibilidade. E aqui que está o detalhe. Ó. Em vez de eu começar com 4 igual nessa anterior, eu já vou começar com 3 possibilidades simplesmente. Por quê? Porque eu não posso começar com 0 aqui. Na hora que eu não posso começar com 0, eu fico com quem? 3 vezes 3 vezes 2. Vai me dar o quê? 3 vezes 3, 9. 2 vezes 9. 3 vezes 3 vezes 2, que vai me dar 18 possibilidades. E agora eu faço o quê? Simplesmente faço a soma desses dois termos, que vai me dar exatamente os mesmos 42 termos. Tá bom, pessoal? Então, eu vou até editar depois aquele vídeo para tirar aquela resolução que eu fiz de forma incorreta para vocês, porque eu errei na hora de fazer a conta. Tá? Onde tinha o zero, eu acrescentei o zero, e não devia estar lá. Tá bom? Agora vamos fazer um outro exemplo parecido com esse aqui, só que ele vai levar em consideração o quê? Porque observe que nesse exemplo que nós fizemos, ele já, dentro do zero, da multiplicação dos pares, já estariam incluídos que são múltiplos de 5, né? No final. Então vamos fazer um outro agora, parecido, só que com a resolução um pouco diferente, que é para vocês não ficarem com dúvidas nenhuma. Então vamos lá. Qual é o total de números pares ou múltiplos de 5 com 3 algarismos distintos, vírgula, que podem ser formados com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Observe que é muito parecido com aquele, tá? Mas, porém, ele tem um detalhezinho que vai aparecer aqui na resolução, aquela propriedade fundamental da contagem que eu passei para vocês na aula passada, que estava relacionado com a união e intersecção de termos, tá? Então, de forma geral, nós temos o quê? Então, de forma geral, nós vamos ter dois conjuntos, né? Ou vamos ter aqui um conjunto total de 8 algarismos. Os meus 8 algarismos são quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7, que vai me dar 8 algarismos. E nesse contexto, eu preciso saber qual é o total de números que são pares ou múltiplos de 5, que tem o quê? 3 algarismos distintos. Então, vamos dividir isso aqui de forma que eu tenha dois subconjuntos, eu vou trabalhando com os conjuntos, tá bom? De forma separada. Então, no primeiro subconjunto, eu vou chamar aqui de A, que vai estar relacionando o quê? São os algarismos pares. São os números pares. Ou seja, dentro do contexto que nós vamos estar trabalhando aqui, são os números que vão estar terminando em quem? 0, 2, 4 e 6. Lembrando que são o quê? 3 algarismos, né? Um número que nós vamos estar trabalhando, ele vai ter 3 algarismos.
Então, vamos começar aqui primeiro desse meu conjunto A, que são os pares. Primeiro, como tem esse abençoado zero aqui no meio do caminho, vamos primeiro fixar ele nas unidades. Então, eu tenho aqui. Tenho uma possibilidade, não é isso? Fixando aqui o meu zero. E a hora que eu faço isso, como são 8 números, eu tenho o quê? 7 possibilidades aqui para minha centena, não é isso? Por quê? As 8 menos o zero que eu já fixei. Mais quem? Mais 6 possibilidades, que vão ser todos os outros que eu tenho, menos o primeiro que está aqui, e o próprio zero que eu já segurei ele aqui. O que vai me resultar em quem? 7 vezes 6 vezes 1, 42 possibilidades. Agora, o meu bom e velho zero, ele não pertence a essas minhas unidades e também ele não pode pertencer aonde? Essa minha outra unidade aqui da minha centena, né? Então, eu vou ter o quê? Todos os termos que podem estar participando aqui desta minha unidade vão ser quais, pessoal? Então, para a centena, eu tenho qualquer dos meus elementos, né? Então, eu vou acabar, na hora que eu fizer a minha análise, variando em quem? Quais são as possibilidades onde o zero ele não pertence nem às unidades, nem às centenas. Porque aqui o zero, eu já segurei ele aqui, e aqui ele não pode estar participando, porque ele já vai estar... Né, se colocar aqui, não vão ter 3 algarismos. Então, com isso, eu vou ter o quê? 6 possibilidades. Outras 6 possibilidades aqui. E aqui eu tenho, para terminar em par, tem essas 4 possibilidades. Só que não pode ser 0, sobrou quem? 3. Que vai me resultar em 6 vezes 6 vezes 6. Que vai ser igual a 108 possibilidades de números pares distintos. Ou seja, somando esses dois termos aqui, eu vou chegar no valor de 8, 5, 10, 1, 10, 15. 150 elementos que são números pares distintos. 50 pares distintos. Tudo bem, pessoal? Não entendi porque deu 6 na centena. Aqui deu 6 na centena, porque eu não... Porque, pensa, eu não posso ter aqui o zero. Né? São 8 algarismos. Eu não posso ter o zero aqui, porque senão não vou ter 3 algarismos. E também não posso ter o número que já foi escolhido aqui. Então, com isso, eu vou ter 6. Tá bom, sabe? Então, por isso que aqui eu vou ter 6 possibilidades. Beleza. Então, eu tenho 150 possibilidades para os números que são pares. Agora, nós vamos analisar quem? Lembrando, enunciado pediu quem? Aqueles números que são pares ou que eram múltiplos de 5. Não é isso? Então, vamos agora calcular aqueles que vão ser múltiplos de 5. Para ser múltiplos de 5, vamos colocar de novo aqui todos os algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Todos aqui que vão ser múltiplos de 5, eu tenho quais possibilidades dentro desses algarismos? Ou ele termina com 0, ou ele termina com 5, tá bom? Então, a hora que ele termina com 0 ou que ele termina com 5, eu vou ter o quê? Nós já fizemos a continha de todos aqueles elementos que são fixos, que estão fixando 0 lá nas minhas unidades, né? Eu já vou fazer de novo, que não tem problema nenhum, não. Então, eu vou ter o quê? 1, 2, 3. A hora que eu fixo aqui o meu 0, tem uma possibilidade. E aqui eu tenho a análise de 7 vezes 6 vezes 1, que vão me dar o quê? As mesmas 42
possibilidades, ok? Maria, volto nas vozes para vocês. Olá, Maria, que bom que você viu isso, realmente. Muito obrigado. Tá errado. Aqui é 3, ó. Ainda bem que você percebeu. 6 vezes 6 vezes 3. 66, 66. Isso. Certinho. Maria, muito obrigado, Maria. Tá bom? Você está bem atenta aí. Então é isso, tá? 6 vezes 6 vezes 3 que vai dar meus 108. Tá bom? Aí agora vamos lá. O 7 vezes 6 vezes 1, das 50 possibilidades, que vão ser aqui, as que estão terminando em 0. Não é isso que eu fiz aqui? Deixa eu lembrar que agora o que a gente fez. Em 0. Isso. Agora vamos fazer isso aqui fixando 0. Agora vamos fixar quem? O outro número que pode ser múltiplo de 5, que vai ser o próprio 5, né? Então eu vou ter o quê? Hora que eu fixo aqui o 5, vai ser igual no exemplo anterior. Eu tenho 8 possibilidades, tirando uma dos 5, sobra 7. Só que o 0 também não pode estar aqui, porque eu não teria números com 3 dígitos. Então, dessa forma, vai resultar em quem? Em 6 vezes 6, deixa eu inverter aqui, vezes 1. Não é isso? O que vai me resultar em quem? Em 36 possibilidades. Ou seja, quando eu tenho múltiplos de 5, eu vou cair na situação que eu tenho a soma desses dois termos, que vai me resultar em 78 possibilidades de números múltiplos de 5. Então, 78 possibilidades. Ou seja, nós chegamos na conta que eu tenho 150 pares distintos e tenho 78 múltiplos de 5. Só que observem que aqueles números que vão ser o quê? Que existe uma intersecção entre os conjuntos que é relacionada àqueles números que são terminados em quem? Em 0. Porque o número que termina em 0, ele tanto está sendo contado lá nos pares, como também está sendo contado aonde? Como contado aqui nos números que são múltiplos de 5. Então, o total desse meu conjunto seria quem? Vou chamar aqui de conjunto A os pares, tá bom? O conjunto B vai ser quem? Todos os números que são múltiplos de 0, múltiplos de 5. Menos quem? Menos a intersecção entre esses dois conjuntos. A soma total de todo o meu conjunto A, igual nós vimos aqui na folha anterior, ó, que o meu conjunto A, todos os números que são pares, vai me dar o quê? 150 números pares. Então, eu vou resultar aqui em 150. Mas quem? Isso daqui é o meu conjunto B. O meu conjunto B deu o quê? 78 possibilidades. Mais 78. Só que tem as intersecções desses dois conjuntos, né? Que vão ser quem? Os elementos que são pares e que também estão aqui contados dentro desse conjunto dos múltiplos de 5. Que vão ser quem? Todos aqueles que terminam em 0, que deu o total de 42. Menos 42. Ou seja, a hora que eu fizer esta minha análise, 150 com 78, deixa eu fazer aqui do ladinho, vai me dar igual a quê? 228 menos 42, 186 números. Ou seja, eu tenho 186 números que podem ser colocados, que são múltiplos de 0 e, ou melhor, múltiplos de 5, e que também são pares dentro dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza, pessoal? Alguém teve alguma dúvida? Podemos prosseguir. Sara, sim, Sara, fale a sua dúvida, por favor, para nós continuarmos.
Pessoal, isso aqui era uma forma de montar, tá? Existem algumas outras formas de montar, mas eu gosto dessa que eu acho que ela é mais simples e mais didática. Pode digitar a sua pergunta, Sara, antes da gente continuar? Certo. Não necessariamente, Sara. Se você quisesse, você já podia fazer direto a partir da seguinte ideia, começando com zero. Eu fiz, ou você fez, isso, eu fiz para mostrar a intersecção em que às vezes elas acontecem. Você poderia ter feito direto aqui nesse conjunto B, só feito o seguinte: em vez de calcular esses 42 aqui, você só calculava esses 78 direto. Observem que a hora que você fizesse isso, você ia chegar em quem? Em 150 menos 78, que já daria direto os 186 números, tá? Poderia sim montar ele desse problema sem precisar fazer a intersecção. Eu fiz realmente só para vocês verem que existe essa possibilidade. Sim, tá perfeito. Pode ser feita desse jeito sem problema nenhum, tá bom? Muito bom, excelente. Beleza. Então vamos continuar agora com algumas outras. Só procurar onde estão aqui. Antes da gente entrar na parte de arranjo e permutação, eu vou entrar com outros dois exemplos aqui, que vai facilitar na hora que a gente for entrar na definição e na teoria, tá bom? Onde ele vai me dizer o seguinte, ó. Calcule, esse aqui é um outro exemplo, tá? Calcule a quantidade de números com 10 dígitos. Ponto. Considerando elementos considerando os dígitos distintos. Aí eu tenho que, como que eu poderia fazer análise? A única restrição que os distintos, colocar outra aqui. E se os dígitos não forem distintos, essas duas comparações. Então eu tenho aqui, na primeira análise, calcule a quantidade de números com 10 dígitos, considerando os dígitos distintos. Se eu estou considerando os números distintos, eu tenho quais os dígitos? Vai de 0 até 9, não é isso? Com os 10 dígitos. Então, a única restrição que eu vou ter vai ser quem? No primeiro, que ele não vai poder ser 0. Então, eu vou ter o quê? Primeira situação, 9. Aí, daí em diante, eu posso ter qualquer um dos meus números, menos esse que eu coloquei aqui, né? 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai me dar um 9. Vamos acrescentar aqui o símbolo do 9 fatorial, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, tá? 9 vezes 9 fatorial. Agora, se os meus dígitos não forem distintos, ele quer dizer o quê?
que ele pode sofrer repetição, não é isso? E a única restrição que eu tenho é com o primeiro número, que não pode ser igual a zero. Então, eu vou ter 9. Aí, quais são os outros? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 por 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que vai resultar no 9 vezes 1, 10 elevado a 9. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Podemos já... Eu estou passando esse exemplo que depois a gente vai voltar nele aqui para conversar um pouquinho. Tá bom? Sara. Professora, a prova final vai ser todos os módulos? Sim, Sara. A prova final vai englobar o módulo 1, o 2 e o 3, tá? Mas fique tranquila que são bem tranquilos os módulos, porque, por exemplo, a gente está entrando já hoje na parte de arranjo e permutação simples, aí depois já entra na parte de permutação circular, que é o que seria o final do segundo módulo, e aí o terceiro módulo é só complementação, tá? Fica tranquila que vai dar tudo certo. São vocês pegando bem essa parte que eu vi que vocês pegaram, já pelo resultado que o monitor já colocou de alguns polos, vocês vão ser bem tranquilos, que agora vai ser o quê? Compreensão. Como vocês já conseguem compreender, vai ser aplicação de uma outra forma de conseguir montar, tá bom? Pessoal, alguma dúvida aqui nesse exemplo aqui, ou podemos continuar? Tudo certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Deu um ok para mim, só para mim continuar tranquilo. Sim, tudo certo. Sucesso, então. Então, agora nós vamos começar a falar um pouquinho do que vem a ser as definições de arranjo, tá? Entrando propriamente dito no tópico do segundo módulo, seria arranjo, permutação, combinação. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre arranjo simples e arranjo com elementos repetidos e análise de combinação se der tempo, tá bom? Então, o que vai a ser a definição de arranjo? Simplesmente vai ser uma escolha onde eu posso ordenar, tá, o meu arranjo. Nada mais é do que uma escolha onde eu posso ordenar parte dos elementos de uma determinada coleção de números, que são números finitos, dentro dos objetos dados. Tá? Então, sempre quando eu for trabalhar com a ideia de arranjo, eu preciso definir bem qual é o conjunto de termos que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, se eu tiver os números 1, 2, 3, 4, 5, e se eu quiser escolher formas de colocar esses números, nada mais é do que eu agregar e colocá-los do jeito que nós já estamos fazendo aqui nos enunciados do exercício. Então, por exemplo, se eu colocar esses números em 3 algarismos, nada mais é do que o quê? Eu estou fazendo o arranjo desses elementos de forma com 3 dígitos, por exemplo, onde eles vão ser colocados 3 a 3. Tá. E qual que é a diferença entre o arranjo simples e o arranjo com elementos repetidos? Nada mais é do que aquilo que nós fizemos no exemplo anterior. Posso colocar esses números de forma com que eles fiquem e não se repitam mais, ou eles podem ir aparecendo de forma sucessiva. Tá bom? Então, para o arranjo simples, uma definição mais formal que eu poderia colocar seria: se eu tiver números inteiros positivos, vamos colocar aqui N e P, onde 1 é menor ou igual que esse P, que é menor que esse N. O arranjo simples vai ser o quê? O arranjo do jeito que eu coloco esses meus N objetos distintos, ou seja, A1, A2, A3, até o meu AN, dispostos o quê? De P a P ordenações, de forma que isso facilite, ou de forma que eu consiga montar o jeito que eu vou estar encaixando esses elementos. E quando eu vou para o arranjo com elementos repetidos?
A única diferença é que eu posso colocar esses meus elementos A2, A3, A3, de forma que o quê? Que eles vão ser tomados qual AP diferentes ou não, dependendo do que ou do formato que eu vou estar montando este meu problema ou este meu enunciado. Ok, pessoal? Então vamos fazer aqui alguns exemplos para facilitar. Você vai ver que vocês, na verdade, já estão até fazendo isso, só que sem precisar usar fórmula, fazendo de forma intuitiva, montando o problema. Então, como vocês foram bem, isso vai facilitar consideravelmente. Então, vamos calcular ou analisar a forma dos arranjos com elementos repetidos. Ops, pegar uma folha que não está em branco. Os elementos que não estão repetidos inicialmente, tá? Então, vamos dizer que eu tenho os elementos, ó, 1, 2, 3, 4, vamos dizer ele em 5. Ou, como é que a gente poderia montar ou escrever esses meus termos? Ó? Quando eu tenho o arranjo, a forma de eu escrever ele seria essa. Ó. Arranjo de N tomados de P elementos. E a forma de eu escrever ele seria essa. Ó. N vezes N-1 vezes N-2 vezes quem? N menos P mais 1. Tá? Agora, se eu tiver elementos repetidos, eu vou ter quem? Arranjos repetidos, N menos P. Observe que vai me resultar o quê? Como eles são repetidos, N vezes N, até aqui. Até vezes N, P elementos. Que é exatamente aquele exemplo que nós vimos ali dos números formados, né, com dígitos onde eu tinha a restrição e a não restrição. Vamos pegar aqui outro exemplo. Então, por exemplo, vamos dizer que quantas formas eu posso premiar? Vamos ver aqui. De quantas formas eu posso premiar com prêmios diferentes os 5 primeiros colocados tem uma turma de 20 alunos. Então, nada mais é do que eu vou ter uma combinação, né? Ou um arranjo tomado de quem? Um arranjo de 20 tomados o quê? 5 a 5. Que vai me resultar em quem? 20, 19, 18, 17, 16. Vocês perceberam que isso aqui nada mais é do que o que vocês já vêm fazendo? Né? Porque se eu não tivesse aqui essa formulazinha, vocês iam montar do mesmo jeito, né? São 20 vezes 19, 18 vezes 17 vezes 16. Tá bom? Então, observem que, de forma geral, você já vem trabalhando com essa ideia de arranjo, só que sem precisar usar a formulação ainda, mas já aprendendo a como montar esses determinados termos. E, por exemplo, fazendo agora uma ideia aqui do arranjo voltado com a ideia de repetição. Tá? O número de sequências de 3 letras
outras letras podendo ser distintas ou não. O nome da sequência de 3 letras, fazer junto não. Voltando aqui. Que pode-se formar com as letras A, B, C, D, é 2 pontos. Observe que uma informação importantíssima para a gente é saber se ela tem que ser distinta ou não, né? Então, como ela pode ser distinta ou não, ou se ela pode ser igual, então vou ter o quê? Um arranjo envolvendo repetições de quem? De 4, formando 3 a 3. Ou seja, 4 vezes 4 vezes 4. Que vai me resultar quem? 4 vezes 4 vezes 4 possibilidades. Beleza, pessoal, tá aqui bem tranquilo, né? Observe que a gente está só deixando um pouco mais formal o que a gente já vem fazendo, né? Para a gente poder entrar aqui agora, dá tempo de a gente fechar essa parte, no tópico de permutação simples. Que vai estar relacionando o quê? Dado, ou sendo que eu tenho N objetos distintos, uma permutação simples desses objetos nada mais é do que uma ordenação dos mesmos. Observe que o termo permutar, ou permutação, ele vem do verbo permutar, que significa trocar. Então, nesse contexto, vamos fazer o quê? A forma onde eu posso ordenar determinados termos na ideia de rearranjar de como colocá-los. Então, tendo a minha definição formal, eu tenho que uma permutação de N objetos distintos nada mais é do que um arranjo de N tomado N a N. Então, permutação simples nada mais é do que se eu tiver N objetos distintos, eu consigo chegar em quem? Numa permutação simples desses objetos, que é qualquer ordenação dos mesmos. Tá bom? E aí eu tenho os exemplos que vira e mexe aparecem relacionados ao termo anagrama. Não sei se vocês já devem ter encontrado algum exemplo ou exercício que fala sobre os anagramas, que nada mais é do que são anagramas de uma determinada palavra, elas vão ser palavras que vai ter algum significado ou não, onde eu posso formar com todas as letras de uma determinada palavra. Ou seja, eu posso reordenar do jeito que eu quiser as minhas letras, lembrando a quantidade de algarismos que eu tenho para poder fazer a minha análise. E olha que eu tenho isso, eu consigo chegar na ideia de quê? De que eu tenho lembrando aqui da permutação, que eu vou chegar que a minha permutação de N elementos nada mais é do que o meu arranjo de N elementos tomado N a N. Isso aqui vai ser igual a quem? N vezes N menos 1 vezes N menos 2 até chegar em quem? O próprio número 1. E com isso, nós conseguimos fazer uma análise e chegar na ideia de fatorial de um número e de arranjos. Onde o meu fatorial tem aqui, ó.
O meu bom e velho n fatorial. E esse n fatorial tem um parâmetro bem interessante que ele vai me dizer o seguinte. Ele vai ser igual a 1, se o n for igual a 0. Ele também vai ser igual a 1, se o n for igual a 1. E vai ter o quê? Diferentes valores. 1 vezes 2, vezes 3, vezes o quê? O próprio n, se o n for maior ou igual a 2. Por que ele tem essa restrição? Porque muitas vezes aparece o quê? Esse meu fatorial aparece no denominador de uma fração. E quando eu tenho denominador, lembrando, eu não posso ter valores iguais a zero. E com isso, pessoal, acabam aparecendo algumas propriedades que nós podemos utilizar para a resolução de determinadas expressões algébricas, utilizando a ideia do meu fatorial. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha a seguinte expressão: 10 fatorial dividido por 8 fatorial e 2 fatorial. Então, assim, resolva a seguinte expressão numérica. O que é 10 fatorial? Nada mais é do que 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, até chegar no 1. Então, qual que é a ideia quando aparecer exercícios ou exemplos dessa situação? Dividir elementos que vão ser iguais. Como, por exemplo, o 10. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por quem? Por 8 fatorial por 2 fatorial. 8 fatorial dividido por 8 fatorial vai dar igual a 1. Ou seja, 10 vezes 9, 90. 2 vezes 1 vai dar 2, vai me dar igual a 45. Isso, pessoal, nos dá uma análise bastante importante e interessante, porque nós chegamos na definição formal para o meu arranjo de n elementos tomados P a P, quando eu tenho elementos sem repetição. Então, pela definição de fatorial e pela definição de arranjo, nós temos o quê? O meu arranjo, n tomado P a P, vai ser igual a quem? N que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, não é isso? Até chegar lá no meu n menos 1 mais P. Lá a definiçãozinha do meu arranjo. Se eu multiplicar e dividir por n menos p fatorial, esta minha expressão aqui, eu vou chegar em quem? Eu vou chegar no termo de a n p, que vai ser igual a quem? O meu n menos 1, aqui, n mais p, menos, desculpa, n menos p, mais 1, n menos p fatorial, dividido por n menos p fatorial. Só que a hora que eu olho todo esse termo aqui, pessoal, ele nada mais é do que, nada mais é, deixa eu pegar até uma outra cor aqui. Todo este termo aqui, ó, nada mais é do que quem? Do que n fatorial. E com isso, nós chegamos na formulação de arranjo, onde os elementos não são repetitivos, de n tomado P a P, que nada mais é do que n fatorial dividido por n menos p fatorial. E com isso nós conseguimos chegar na formulação do arranjo propriamente dito. Observem que muitos exercícios que a gente faz acaba resolvendo direto isso aqui, sem precisar resolver. Porque lembra que a gente fez agora há pouco um exercício de arranjo, tá, das turmas? Vamos voltar aqui nas turmas. Ó, pegando de novo, ó. De quantas formas eu posso premiar com prêmios diferentes os 5 primeiros colocados de uma turma de 20 alunos? Então, é o arranjo de 20 tomado 5 a 5. Né? Hora que eu olho e faço a minha fórmula,
eu resolvo aqui a minha formulação, eu vou chegar em quem? No meu n fatorial, não é isso? Vou colocar até as duas juntinhas aqui para vocês verem. Meu n fatorial dividido por quem? Pelo n menos p, que vai dar como resultado exatamente essa mesma formulação aqui. Então, observem que vocês já estavam fazendo arranjo sem precisar utilizar a formulação, que vai facilitar muito. E para a gente finalizar aqui o tempo, estou acabando, tá, pessoal? Só mais um minutinho. Observe que com esta formulação, aqui do n fatorial dividido por n menos p fatorial, eu consigo resolver determinados exercícios ou determinadas expressões. Como, por exemplo, calcule o arranjo de x tomado 3 a 3, que é igual a quem? A 4 vezes meu arranjo de x tomados 2 a 2. Para resolver este problema aqui, nós vamos precisar o quê? Vamos obrigatoriamente precisar utilizar a formulação que nós aprendemos. Então, eu tenho aqui, montando, colocar aqui uma colinha para vocês, para facilitar, que nós acabamos de ver. Então, a formulação do meu arranjo de n tomado p vai ser quem? N fatorial, n menos p fatorial. Nossa colinha aqui. Então, com isso, eu vou ter o quê? X fatorial dividido por quem? X menos 3 fatorial. Que é igual a quem? 4 x fatorial x menos 2 fatorial. Não é isso? Aí agora nós precisamos simplificar. Ó. Lembra que a gente aprendeu do fatorial? Que quando eu tenho fatorial, x fatorial é a mesma coisa que x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3 até x menos p elevado a fatorial. Só que eu não vou precisar até o p. Eu já tenho aqui um número que vai me dizer onde eu vou parar com x menos 3. Ó. Então, com isso, eu vou chegar aonde? X, reescrevendo meu x fatorial. X menos 1, x menos 2. Olha que lindo. X menos 3 fatorial dividido por x menos 3 fatorial vezes quem? 4, de novo. X menos 1, x menos 2 fatorial dividido por x menos 2 fatorial. Esses termos se cancelam. Observe que eu consigo chegar agora na resolução do meu problema, né? E vai me resultar em quem? Onde eu vou chegar aqui? X ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado, menos x, que multiplica x menos 2, que vai me dar o quê? 4 x ao quadrado menos x, não é isso? A hora que eu passe x ao quadrado menos x para cá, esses dois termos aqui vão se cancelar, onde eu vou resultar em quem? X menos 2 igual a 4, passo 2 para cá, x igual a 6. Tá bom, pessoal? Pessoal, desculpa, passei um pouquinho do nosso horário, sei que você já tem aula daqui a pouquinho, então vou parar por aqui hoje, tá bom? Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, nos encontramos novamente para a gente continuar trabalhando um pouquinho sobre a permutação. Vamos fazer mais alguns exercícios e já vamos trabalhar também a ideia de permutação com elementos repetitivos, tá? Que nessa ideia de arranjo que nós passamos até agora, só entra a ideia de elementos simples, tá bom? Sim, Sara, repito sem problema. Faço de novo esse exercício aqui na segunda, tá bom? Sem problema nenhum, faço novamente ele, ok? Pessoal, forte abraço para vocês, uma ótima noite, uma boa semana e fiquem com Deus, tá bom? Até mais.